Conselho Urbano de hoje você vai ver a alemã que montou uma escola de idiomas em Campinas, uma casa de cultura que divulga os costumes afro e capoeira. E hoje no X da Questão, vamos discutir e entender um pouco melhor qual o papel do jornalista no entendimento político da população. Uma novidade no universo esportivo é um método de exercícios físicos chamado CrossFit. Utilizando o peso do próprio corpo, a modalidade desenvolve força e equilíbrio em seus praticantes. Utilizado por militares, donas de casa, atletas profissionais, idosos e crianças, o CrossFit é uma modalidade de exercícios que exige resistência e utiliza o peso do corpo para alcançar o sucesso. César Andreotti, professor autorizado de CrossFit e que dá aulas em Valinhos, fala dos benefícios que os exercícios da modalidade trazem para a saúde e explica que os treinamentos são abertos e adequados para todas as idades. O objetivo dele é aumentar nossa capacidade física, todos os tributos, seja flexibilidade, condicionamento, resistência cardiovascular, resistência muscular, flexibilidade, agilidade, equilíbrio, coordenação. Então a ideia é você condicionar ao máximo a pessoa, trabalhando todas as capacidades físicas dela. A gente tem turma só para criança, idoso, grávidas também, tem bastante procura. Esse aluno praticante do CrossFit diz que o esporte é um desafio constante pela grande diversidade de treinos e exercícios e ressalta o poder da modalidade sobre o corpo humano. Eu estava procurando uma atividade física que fosse algo diferente, porque aquela coisa de academia cansa, a rotina. Eu tinha viajado para a Coreia, fiquei um mês lá trabalho e voltei com 10 quilos a mais. E estava querendo um desafio mesmo. Quando eu comecei a fazer isso aqui, os resultados foram surpreendentes, porque cada dia é um treino diferente e é superação. Então você vem cada dia se desafiando. E nisso, a consequência de perda de peso, ganho de massa, perda de gordura é consequência. Mas o que tem melhor aqui é a amizade, a diversão. Então o treino é divertido e cada dia é um treino diferente. Mas afinal, quais são as principais diferenças entre as atividades do CrossFit e as de uma academia convencional? O professor Andreotti responde. Na musculação, eles isolam a musculatura. São treinos específicos para as musculaturas. Então, um treino para braço, um treino para perna, bíceps, tríceps, coxa. Aqui não, a gente trabalha movimento. Então a gente trabalha movimentos de empurrar, puxar. Outra diferença é a gente não tem rotina de treino. Todo dia é um treino variado, um treino muda a intensidade, muda o volume, diferente da musculação, que geralmente são 2 treinos. Durante a semana você faz os 2 treinos alternados. Aqui cada dia é um treino diferente. A bicicleta é um meio de transporte que tem se tornado mais comum no nosso país. Em Campinas, eles se uniram e conquistaram seu espaço. Uma prática saudável, uma atividade esportiva ou um lazer junto à natureza? Andar de bicicleta é tudo isso, mas em Campinas os ciclistas têm enfrentado algumas dificuldades. Os locais de trabalho tinham que também oferecer estrutura para o ciclista chegar, poder trocar de roupa, tomar banho, senão isso não funciona. Trabalhar de bicicleta é uma utopia. Dá um pouco de medo, sim, porque você sabe como o trânsito hoje em dia ninguém respeita ninguém, né? E principalmente eu de bicicleta vai ser pior ainda. Vai ter mais perigo, porque os caras não vão respeitar muito. Tenho medo dos caminhoneiros e de motorista de ônibus também, que quando tá nervoso, joga pra cima. Wagner dos Santos é adepto da atividade e formou em 2008 o grupo de ciclistas Ecos Bikers, que se reúnem para fazer trilhas na Praça do Coco, em Barão Geraldo. De uma maneira geral, em nível nacional, né? O brasileiro não tem muita cultura de usar a bicicleta como meio de transporte. Então, no dia a dia, não existe o respeito. É meio que marginalizado quem anda de bicicleta para trabalhar ou para estudar. E a falta de ciclovia aqui em Campinas dificulta muito, né? Então a nossa luta já vem de algum tempo é justamente lutar pelo espaço do ciclista na cidade, no contexto urbano. Ao lado de outros ciclistas, Wagner iniciou o movimento Pró-Ciclovia, que junto com a empresa de desenvolvimento de Campinas, a Indec, montaram um plano cicloviário destinado à região. As lideranças se reuniram e acharam por bem usar de força, né, a força dos grupos, do movimento e cobrar
uma atenção maior de ciclovias para a cidade, né? Campinas conta apenas com 30 quilômetros de ciclofaixas como essa espalhadas pela cidade. Mas isso pode mudar, já que no último dia 4 de junho a INDEC apresentou um plano cicloviário que prevê a construção de mais 100 quilômetros dessas ciclofaixas para o ciclista. Wagner, foi discutido junto com a INDEC algum tipo de prazo para a instalação dessas ciclovias? Não, a meta é que os 100 km seja concretizado nos 4 anos. Então, estamos acreditando, segundo a conversa do que foi feito junto à INDEC, que é uma média de 25 km ao ano, né, que seja realizado. Para quem se interessar pela prática, fica a orientação de quem entende do assunto. Para quem está começando agora, eu indico comprar bicicleta, usar a ciclofaixa no final de semana, a Lagoa do Taquaral, se adaptar com a bicicleta primeiro, né, e depois procurar os grupos que existem na cidade, né, nas regiões. Em todos eles, ninguém cobra taxa para pedalar, a única exigência é o uso de capacete por segurança. Fora isso, é força de vontade, né? E é bem legal, porque fora o passeio, o ciclo de amizade aumenta muito, né? A integração social é muito grande. Então acho que vale a pena. As férias estão chegando. Um profissional de turismo está com a repórter Vanessa Ribeiro para nos dar dicas de viagens. Boa noite, Vanessa. Boa noite. Tudo indica que neste ano muitas pessoas irão viajar. De acordo com o site de pesquisa TripAdvisor, o número de embarque e desembarque cresceu cerca de 6,4% no ano passado e a tendência ainda é aumentar. Estamos aqui com Leandro Santana, proprietário de uma agência de turismo. Boa noite, Leandro. Boa noite. Bom, quais são os destinos mais procurados nessas férias? Bom, atualmente o brasileiro criou a cultura de viajar para fora do país, pelo fato do turismo internacional ser bem mais em conta do que o turismo nacional. E os pacotes de viagem na faixa etária, procurados pela faixa etária de 21 a 30 anos é Cancún e Las Vegas, e o que melhor atende famílias e casais fora do país ainda é Orlando. Mas falando nacionalmente, Costa do Sauípe, Fernanda de Noronha e Porto de Galinhas também são bastante procurados. E considerando as opções turísticas e o preço, qual é o lugar que você indicaria? Bom, eu indico para os meus passageiros os Estados Unidos, pelo fato de entretenimento, nível cultural, e muitos brasileiros viajam para compras. Então isso acaba ajudando bastante também na viagem internacional dos nossos passageiros. Como vocês puderam observar, muitas opções turísticas, o que não pode é ficar em casa. De volta ao estúdio. Obrigada, Vanessa. Veja no próximo bloco uma conversa no X da Questão sobre o discurso jornalístico. Será que as pessoas sempre entendem o que os profissionais estão querendo dizer? O Espelho Urbano está de volta. Agora, no X da Questão, o professor de Ciências Sociais, Tiago Duque, discute como a política é abordada pelos profissionais de comunicação. A linguagem que eles usam, eu acho que sim, facilita bastante. Digamos que é uma linguagem bem informal. Eu leio muito pouco, o que eu acompanho mais assim é pela TV, e nos principais jornais, assim, no da Band, no da Globo, mas ler mesmo, ir atrás para ler artigo, ler matéria sobre jornalismo impresso na internet, eu não costumo ler, não. O único problema, eu acho que do jornalismo é que alguns jornais são bem tendenciosos com relação à política. E para falar sobre o assunto, estamos aqui hoje com a presença do professor Tiago Duque, da Faculdade de Ciências Sociais da PUC Campinas. Tiago, você acha hoje que os jornalistas, da maneira que eles escrevem, é de fácil percepção pela população? Ou você acha que eles escrevem de uma maneira muito técnica, que dificulta a compreensão de todas as classes da população?
Bom, antes mesmo de pensar o texto e a fala do jornalista, é importante entender o contexto em que a gente se encontra, em termos de leitura e também de compreensão do que se lê e do que se ouve em relação a qualquer tema, não é? Então, numa sociedade como a nossa, em que há dificuldades das pessoas criarem o hábito da leitura e, ao mesmo tempo, criarem o hábito para poder entender determinados assuntos de fácil compreensão, é um desafio. Então, é um desafio para o campo da educação em geral também e é um desafio para o campo da comunicação, né? O que você acha que precisaria melhorar quando se trata de fazer uma linguagem que a população de várias classes sociais entendam da mesma maneira? Como você acha que pode começar o jornalista com relação a isso? Bom, considerando então esse contexto anterior que eu comentei, é evidente que é importante que o profissional da educação e o profissional da comunicação consiga se expressar para um público determinado, evidentemente, e aí usar uma linguagem mais adequada. Como o assunto, nesse caso, é a política, nós também temos que entender que existe uma certa reação contrária das pessoas em compreender e se envolver com esse tema. Então, esse desafio talvez possa ser enfrentado não só com uma linguagem e uma escrita acessível, mas também com uma postura estratégica, digamos assim, de fazer com que as pessoas consigam entender que esse tema da política diz respeito às questões macro do país, mas também às questões cotidianas, corriqueiras do dia a dia de todas as pessoas, independente da formação, da classe social, da região, do gênero, da idade. Então, esses desafios, né, de então dialogar com uma população que em geral, tende a ler pouco, em geral, tende a não se envolver com os temas voltados à política, de fazer uma linguagem acessível, mas também fazer com que a pessoa que vai ouvir, o que vai ler, o que o jornalista vai produzir, consiga entender que aquilo tem ligação direta com o cotidiano dela. Mas, professor, você acha que as pessoas não se interessam por política porque elas não entendem o que é posto pela mídia, ou simplesmente pela situação política do país, eles não têm esse interesse mesmo? Olha, o ideal seria nós não responsabilizarmos prioritariamente ou em primeiro momento as pessoas, né? Então existe uma certa reação contrária à situação política do país e essa situação evidentemente favorece inclusive alguns grupos políticos. Então, não são todos os grupos políticos que têm interesse em que as pessoas se envolvam com a informação e com o conhecimento no campo político. Evidentemente, porque quanto mais bem informadas e mais bem desenvolvidas, né, nesse tema, as pessoas então vão ser mais críticas e vão, evidentemente, cobrar mais e eleger políticos mais responsáveis. Então, há uma certa estrutura, vamos pensar assim, de não fazer com que as pessoas também se apaixonem pelo tema da política. E isso é estratégico para determinados grupos que estão no poder. Por outro lado, evidentemente que as pessoas acabam tendo, então, uma certa dificuldade também de se envolver com esse tema. Isso não é pelo fato das pessoas simplesmente não gostarem, não é? Mas culturalmente o assunto política tem sido desvalorizado. Então também há um trabalho aí bastante estratégico dos profissionais, nesse caso dos jornalistas, que trabalham com esse tema, de fazer com que as pessoas se interessem, com que as pessoas entendam o seu papel, que as pessoas entendam a importância de se envolver e inclusive que as pessoas entendam por que algumas pessoas ou grupos se beneficiam quando ela não lê, quando ela não busca entender, quando ela não busca participar. E no seu papel como sociólogo, como você entende que a importância da mídia tem no conceito político das pessoas em geral? Você acha que baseia quase toda em cima da mídia, o que as pessoas entendem de política, ou existem outras formas dela aprender? Qual que você acha que é a importância da mídia nisso? Não, a mídia é fundamental, principalmente a mídia que não é o texto escrito, né? Porque as pessoas vão ouvir e assistir mais TV do que ler os jornais, por exemplo, né? Ou entrar na internet e ler os textos políticos, digamos assim. Então a mídia tem um papel fundamental. E aí o jornalista precisa entender esse papel, mas também não é responsabilidade unicamente do profissional do jornalismo fazer intervenções nesse contexto. Ele é um
dos profissionais envolvidos. Por exemplo, é preciso discutir democratização da mídia para a gente poder discutir política de uma forma mais adequada, estratégica, para que as pessoas entendam e participam. Então ele também está, digamos, numa estrutura que favorece com que ele tenha esses desafios todos, porque a estrutura dos grandes meios de comunicação, que é o que a população, na sua grande maioria, tem acesso, não é uma estrutura democrática. Aí fica difícil das pessoas entenderem política para exercitar a democracia. Muito obrigado pela participação, professor. O X da Questão fica por aqui e até a próxima. No próximo bloco, você vai conhecer um pouco mais sobre a Casa de Cultura Fazenda Roseira. Você sabia que a cada bolsa de sangue doada, 4 vidas podem ser salvas? Doe sangue, doe vida. Cultura e esporte, uma mistura de atrações que você pode conferir na Fazenda Roseira. Preservar as raízes africanas. Essa é a proposta da Casa de Cultura Afro Fazenda Roseira. O local é um ponto cultural na cidade de Campinas que poucos conhecem. Foi sede de uma antiga fazenda cafeeira e desde 2008 é preservada pela Associação Jean Godito Ribeiro, representante da comunidade negra de Campinas. Dona Maria é uma das personagens principais dessa história. Com a condição de preservar o local, plantando e desenvolvendo movimentos artísticos, ela coordena diversos projetos. A casa é aberta das 9 às 17 horas da tarde. Durante o dia, várias atividades culturais, aula de inglês. Estamos preparando uma sala de digitação, tem costura, capoeira 3 vezes na semana para as crianças e adultos do bairro também e também de outros bairros estão frequentando aqui. A Casa de Cultura Fazenda Roseira existe há 10 anos com o nome Jean Godito Ribeiro, que foi dado em homenagem ao representante da cultura afrodescendente. Aqui são feitos projetos socioeducativos e culturais. Dentre os projetos realizados na Fazenda Roseira, um dos que se destaca é o do Instituto Ibeca, que é internacional. Um dos professores é o Bombril, como é apelidado, que desenvolve o trabalho de capoeira. Nós somos um grupo de capoeira, que é uma rede de professores, né? Eu sou um dos professores. Ele já é um grupo que é internacional, a gente tem um trabalho também na Europa, na Alemanha, na Holanda, na Espanha. A gente tem trabalho com crianças, a gente tem trabalho com adultos, com terceira idade, e um dos principais objetivos que a gente tem com o nosso trabalho é fazer essa interação social. João, que é engenheiro, conheceu o grupo através da esposa e logo se interessou pela capoeira. O projeto Ibeca ele traz uma coisa muito interessante, que além de difundir a cultura afro-brasileira, difunde a disciplina e a gente também tem condição de fazer, né, dar para as crianças um condicionamento físico e essa proximidade com a família. É um dos poucos momentos que eu consigo, em função do trabalho, profissão, ficar junto com a minha família e ter esse trabalho social. Na educação infantil, a gente tem uma metodologia específica, que a gente trabalha com brincadeiras pedagógicas, cantigas de roda, procurando que a criança desenvolva aquele lado mais individualista dela para que ela passe para o universo de relações sociais, né? Esse lugar rico em histórias que fazem parte de nossas raízes está perto de nós, podendo ser visitado e nos dando a oportunidade de conhecer mais sobre a cultura africana. Para saber mais sobre o projeto Capoeira Ibeca, acesse www.capoeiraibeca.com. Este é o ano da Alemanha no Brasil. E entre os imigrantes que vieram da terra da cerveja está Karin Lasch. A alemã, que está há 20 anos aqui, começou a sua vida em Campinas abrindo uma escola de idiomas. Este é o ano da Alemanha no Brasil e o Espelho Urbano encontrou um pedacinho do país aqui em Campinas. O personagem urbano de hoje é Karin Lasch, proprietária da escola DKZ. Alô, Karin! Conta pra gente um pouquinho da sua história
como que foi a sua vinda aqui pro Brasil, aqui para Campinas? Alô, Carolina. A primeira vez quando eu vim para o Brasil foi em 83. E aquela vez eu vim com a minha família, com o meu marido. E você veio para trabalhar aqui no Brasil? Não, eu vim na verdade com meu marido e com os meus 2 filhos. Ele foi contratado aqui, ele foi transferido na verdade para cá. E isso foi o motivo que nós ficamos aqui em Campinas, né? Daí você ficou aqui por um tempo? A gente só ficou 2 anos aqui, aí depois nós voltamos para a Alemanha. Você voltou para o Brasil e agora resolveu ficar de vez. Como que foi essa vinda? Aquela primeira vez quando eu vim para cá, eu conheci um brasileiro e me apaixonei. Eu fui embora e ele foi atrás para a Alemanha. E aí foi por causa disso que eu vim. O meu parceiro, ele fundou a escola comigo, o brasileiro. E aí a gente se separou e aí eu construí essa minha escola. Karin é natural de Stuttgart e não sente necessidade de voltar à Alemanha já há algum tempo. Enquanto os meus pais estavam vivos, eu ia todo ano, pelo menos um mês, para a Alemanha. Sempre na época de Natal, para que os meus pais não fiquem sozinhos, né? E aí eu, todo ano, durante 15 anos, eu fui para a Alemanha e com isso eu não conheci tantas coisas aqui no Brasil para poder fazer férias, conhecer outros lugares, né? E a partir do momento onde os meus pais faleceram, aí eu resolvi, bom, agora eu vou conhecer o Brasil um pouco, né? A não ser que eu morro de saudade de comer pretzel, eu morro de saudade de comer os bolos da Alemanha. E também a paisagem da Alemanha é muito linda. Isso me faz falta. E aqui em Campinas, o que você mais gosta de fazer? Eu estou apaixonada pelo tênis, eu jogo tênis praticamente diariamente. Eu vou ao taquaral para correr às vezes. E que mais? Eu gosto de ir ao cinema. E às vezes, mas muito poucas vezes, ultimamente, eu vou num concerto. Aos poucos, Karin foi se encantando pela cultura brasileira, principalmente pela música. E aos poucos eu conheci a cultura brasileira mais, por exemplo, a música que eu adoro hoje, eu gosto muito do MPB. Quais são os seus favoritos? A Elis Regina, por exemplo, Chico Buarque. A Maria Bethânia também, Gal Costa, eu realmente gosto. E ao correr dos anos, lógico, você pega um pouco dessa cultura. Em todos esses anos, eu realmente também aceitei a cultura brasileira dentro de mim um pouco. A mistura entre Alemanha e Brasil, isso seria o povo ideal. Karin, para encerrar, como que você vê essa sua experiência de deixar o seu país, de vir para um país com uma cultura diferente da sua? Qual que é, no geral, o balanço dessa experiência? Eu acho que esse balanço é absolutamente positivo. Eu ia recomendar para qualquer um de fazer uma experiência assim, porque eu acho que você ganha quando você vive em uma cultura diferente e você fica aberta e não se fecha com essa cultura. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que eu sou hoje um ser humano muito mais rico com essa experiência. Karin, muito obrigada pela entrevista. O personagem urbano fica por aqui. Auf Wiedersehen. Tschüss, auf Wiedersehen. No próximo bloco, você confere o quadro Sala de Cultura, que vem com uma visão alternativa sobre a literatura.
O mundo da literatura independente conta com representantes quase anônimos. Confira agora no Sala de Cultura. Olá, seja bem-vindo ao Sala de Cultura. Hoje nós estamos aqui no Sesc Campinas para falar um pouco mais sobre a literatura independente. Aquele texto que possivelmente você já fez e não publicou. Só que tem gente que publica, viu? A repórter Isadora Pimenta tem outras informações. Pablo Neruda, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, todos esses são autores já consagrados. Mas e aquelas pessoas que escrevem, guardam seus textos na gaveta ou não publicam em lugar nenhum? Hoje em dia não é bem assim. Essas pessoas também têm várias oportunidades de mostrar seus textos para o mundo. Este é o caso de Camila. A estudante veterinária que encontra na escrita sua válvula de escape tem um mini tablet no qual escreve os textos que lhe vêm à cabeça. Da brincadeira que começou com o irmão, hoje Camila, através dos métodos independentes, já é uma autora publicada. Eu comecei participando de concursos literários e a partir daí, nisso, eu acabei ganhando uma menção honrosa que me deu direito à publicação da minha primeira poesia, em 2009 e 2010. E depois disso também participei de mais 2 e-books independentes e a partir daí eu estou seguindo nas publicações. Costumo escrever bastante um pouco sobre a minha avó, que já é falecida. Geralmente escrevo bastante para o meu namorado também, que mora longe, então acaba sendo presente para ele. E eventualmente de presente de aniversário, para o meu irmão, por exemplo, faço uma poesiazinha. Escritores como Camila estão em todos os lugares, e muitas vezes a busca pela autopublicação não é tão simples assim. Marcos quer publicar seus textos, mas ainda não encontrou uma maneira de realizar seu sonho. A oportunidade ainda não pintou, por causa que eu estou procurando pela internet. Existem algumas editoras, né, que eu fiz a pesquisa, que dão chance para novos talentos, né? Como que eu já tenho em torno de 500 poesias e alguns contos para editar, é um sonho meu editar um livro. Em Campinas, um evento será realizado neste mês para auxiliar os autores de gaveta a mostrarem seus textos, além de oferecer a oportunidade de compreender o mercado editorial. É o Noite na Taverna, que com o nome de obra clássica traz proposta inovadora. Nesse evento a gente propõe a aproximação entre a editora, que é uma editora que a gente tem parceria, e os autores, até para meio que possibilitar o contato com o mercado editorial. Assim, muita gente não entende como é que funciona esse espaço entre escrever e ter o seu livro na livraria, por exemplo. Então tem várias etapas até o seu livro chegar numa livraria, num lançamento. Então é mais uma proposta do evento, assim. E o Sesc Campinas conta com outras atrações. Confira! Até o dia 29 de dezembro, o Sesc recebe de terça a sexta-feira, das 8 da manhã às 9h30 da noite, e aos sábados e domingos, das 9h30 da manhã às 6 da tarde, o Poesia do Cotidiano. São diversas obras brasileiras e, o melhor, a entrada é gratuita. Neste mesmo período e horário, o espaço também recebe a Poesia Digital, que pretende explorar o universo desta arte em autores da literatura universal. Além de Pablo Neruda e Alberto Caeiro, dupla consagrada no meio, os anônimos também ganham espaço para mostrar seus trabalhos. Até o final do mês também acontece a exposição de arte contemporânea. Ela pode ser vista de terça a sexta-feira, das 9h30 da manhã às 9h30 da noite, e aos sábados, domingos e feriados, das 10 da manhã às 6 da tarde. Ela apresenta um recorte do registro e representação do corpo a partir de diferentes possibilidades técnicas. E o Espelho Urbano fica por aqui. Até a próxima edição!